Fala galera, beleza? Vídeo para explicar um pouco aí do que eu tenho percebido sobre o atual momento da economia brasileira. Também fazia tempo que a gente não conversava, né? Então sejam bem-vindos aí ao canal do professor Pedro. Vamos falar um pouco sobre a conjuntura atual da economia e também sobre a política, porque infelizmente a política contamina a economia e vice-versa. Então discutir esses dois assuntos, apesar de eu ser professor de economia e de métodos quantitativos de forma separada, faz com que a gente não consiga se ater à ordem de causalidade e entender basicamente por que as decisões são tomadas, né? Então existe aí um livro bastante importante que é Economic Policy, que trata desse assunto e, se eu não me engano, os autores é Persson e Tabellini. E aí ele traz para o campo da discussão econômica, né, da teoria econômica, também a questão da política, né? E aí a partir dessa minha visão, eu lancei esse meu canal, né? Já tem um tempo já que eu começo a colocar alguns vídeos sobre política, e aqui tem aqui um apanhado aqui do que eu já discuti sobre o atual momento da conjuntura do governo, né? Então, falando aqui brevemente sobre o que já foi discutido, deixa eu só alterar minha posição aqui, perfeito. Vamos lá. Então, olhando aqui, né? Então, o meu primeiro vídeo foi sobre o debate Haddad e Bolsonaro. Esse vídeo foi em 19 de outubro de 2018. Nesse vídeo eu falo sobre a composição, né, do ponto de vista de discussão. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Então já deixem seu like, pera aí. Cadê? Apareceu aqui, então beleza. Então a composição da discussão, né, do espectro ideológico de Bolsonaro e Haddad, o Bolsonaro se colocando como um antipetista, né? Só que no final do vídeo eu falo, acima de tudo, respeito à democracia e respeito ao jogo democrático. A partir daqui, em março de 2019, né, depois das eleições, 3 meses depois, ele faz uma visita ao Trump, né? E aí a discussão da imprensa brasileira nessa visita foi uma discussão mais de mostrar subserviência, só que na esfera da mídia americana eles estavam trazendo ali à tona pela primeira vez o assunto Brasil. A gente acha que para os americanos o Brasil é relevante, mas estrategicamente o noticiário americano é muito centrado principalmente em Europa, China e Japão. Pouca coisa de América Latina, para não dizer o problema da América Latina, eles entendem tudo como um grande México, e o problema da América Latina se restringe basicamente à imigração. Do ponto de vista de integração econômica, a gente tem muito pouca integração com os Estados Unidos, então não necessariamente era um problema ali essa discussão. Só que já em setembro de 2019 eu já lancei um vídeo mostrando o seguinte, que o Bolsonaro ainda era candidato, ou seja, não tinha lá, então convido vocês a darem uma olhada, né? E aí o Bolsonaro ainda era candidato, e a partir daí a gente já começa a fazer uma discussão, né, com a crise da Covid e tudo mais, de que o governo Bolsonaro havia acabado. E aí eu quero encerrar, né, essa minha longa sana de vídeos em relação ao Bolsonaro, falando um pouco de como que a gente chegou até aqui, não no sentido de contar uma história, né, mas contar uma discussão que parece ser engraçada, né? Mas não é. Infelizmente, deixa eu botar aqui um whiteboard aqui. Vamos ver se ele abre, né? O computador também não está dos mais rápidos. Mas uma discussão que parece ser engraçada, mas não é, porque infelizmente a gente caminhou. Eu venho avisando, né? Quem tem me acompanhado, eu venho avisando rapidamente de que há aí uma discussão importante, relevante sobre esse tema. Está minha última aula de equações diferenciais, então quem acha que falar sobre economia e política é simples, né? Então convido vocês a escreverem logicamente raciocínios matemáticos para poder melhorar um pouco aí a capacidade também de juntar argumentos e chegar a conclusões relevantes, né? Então, um dos pontos que eu havia comentado em todos os vídeos que eu venho fazendo, etc., é que para mim o governo Bolsonaro ele havia acabado, se encerrado quando ele perdeu aquele tripé que ele tinha falado, né? Contra a corrupção, liberalismo e, obviamente, ele estava falando aqui corrupção, liberalismo e antipetismo, né? O antissocialismo, né?
Então ele se colocava como um antissocialista, um anticomunista e etc. Então, de corrupção, ele acabou minando esse tripé, principalmente com a saída do Moro, né? Intervenção na Polícia Federal no caso do filho dele. Anticomunismo, ele na verdade ele está se aproveitando desse discurso. Quanto mais o PT crescer, mais ele fica contente, né? Porque ele consegue rivalizar, e é uma rivalidade que para ele o mantém ainda como uma alternativa viável ao antipetismo, só que esse movimento já se encerrou. E o liberalismo, obviamente, também acabou por terra. Você não tem mais um liberalismo econômico há muito tempo, você não teve nenhuma medida do ponto de vista liberal que fizesse sentido, né? A não ser aquele liberalismo difuso lá da década de 70 com Paulo Guedes, um liberalismo pré-Bretton Woods, onde você ainda tinha ali alguma discussão sobre o padrão ouro, e aí você tinha alguma capacidade aí de comparação de preços. As moedas ainda tinham uma forte dependência, você ainda não tinha ali antes de no pré-Bretton Woods, né? Você ainda tinha ali aquele padrão ouro, etc. Então algumas coisas faziam sentido, né? E você tinha uma economia cujo emprego, que era a sustentação básica, né? Era mais voltada à formalidade, você tinha relações de trabalho estáveis. Então era diferente, né? E a expectativa de vida das pessoas eram outra, o padrão de consumo eram outros, a própria cultura, a própria forma como a gente enxerga o mundo era outra. E aí quando você adapta esse liberalismo pré-Bretton Woods, década de 70, numa realidade de 2020, cara, gera esse caos que a gente está enfrentando agora, inclusive com problemas pré-Bretton Woods, ou seja, a gente está retornando a problemas que a gente acabou enfrentando na década de 70 pós-choque do petróleo, só que a gente vive um anti-choque do petróleo, que o preço cai, né? Mas após o choque do petróleo, você quebra aquela intenção, né, que o dólar tinha ainda de manter o padrão ouro, e você começa a ter surtos inflacionários no mundo inteiro. Só que o Brasil agora passa a ser a grande sensação aí de inflação, chegando a resultados próximos de 9% no final do ano, né? Então, se não passar dessa meta de 9%, desse valor de 9%, com uma meta de 4%, se eu não me engano é 3,75% de meta de PCA. Então, mostrando que basicamente a economia monetária foi para o espaço, o lado fiscal está completamente descontrolado e ao mesmo tempo você tem pessoas que não sabem por que a gente chegou aqui. E obviamente o grande parte é um problema de diagnóstico, né? Você parte ali de uma noção que a economia não avançou, que a economia está simples, que você consegue trazer assuntos, isso na figura do Paulo Guedes, assuntos que parecem ser simples, né? E ele faz uma oratória bastante simplificada, a gente percebe que ele não tem nenhuma dúvida sobre o que ele está falando. No entanto, quando ele se defronta com os resultados, ele sempre arruma uma desculpa para poder corroborar a sua cabeça livre de dúvidas, né? E uma cabeça livre de dúvidas é uma cabeça que não pensa. Então, mas, no entanto, o Bolsonaro ele não vai abandonar esse barco do Paulo Guedes. Por quê? Simplesmente o Paulo Guedes é o grande avalista do governo e, ao mesmo tempo, por ser avalista do governo, ele mantém ali algumas medidas que são extremamente populares, que fazem sentido, mas que são contra o mercado, e que o Bolsonaro, caso ele abandone isso, ele perde o seu último pilar de sustentação, que são grande parte dessas elites aí atrasadas no Brasil. Um dos pontos aqui que se discute muito é a questão da parte fiscal. Na verdade, a reforma fiscal foi uma bola dentro do governo Paulo Guedes, só que ficou em segundo plano em relação ao Bolsonaro, por exemplo, uma agenda política difusa de voto impresso. E aí no voto impresso ele escancara a sua base de apoio, que é 228, bem menor que os 308 deputados que ele precisa ter para formar os 2/3 dos 512 deputados para poder votar alguma coisa a seu interesse. Então, de cara, se ele perdeu no voto impresso, provavelmente a agenda fiscal vai cair. E essa era uma agenda super relevante, né, nesse período atual, porque trazia aí algum alento, alguma esperança de que... Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui o meu foco. Trazia algum alento, trazia alguma esperança de que você teria aí resultados do ponto de vista de
de ajuste da forma arrecadatória mais equânimes, mais justos, né, para a população brasileira. Então você está numa tempestade perfeita de déficit fiscal, pressão inflacionária, e para alimentar isso aqui você tem um crescente desemprego na população, que hoje está batendo na casa dos 15% a 16%. Então você tem aí um caldo cultural ótimo para gerar algum tipo de revolução, né? Porque a situação das pessoas está muito ruim. O bom para a gente que pensa em revolução é que o Bolsonaro é o agente criador disso. Então ele não consegue gerar uma revolução, porque está na cara que ele é a pessoa que gerou essa situação. Então ele não se coloca como uma opção vendável. Imagina, pensem a gente aqui, ó. Imagina se a gente tivesse o Bolsonaro agora na oposição, em primeiro lugar das pesquisas, e essa configuração atual. O que aconteceria com o país? E ele falando para os militares, etc., podendo falar mais amplamente, inflamando a massa. Imagina esse risco, né? E se a gente parar para pensar, o Bolsonaro ele não é o líder desse movimento. Na verdade, ele capturou esse movimento e se catapultou como um símbolo. Mas esse é um movimento bastante antigo, de pessoas, pessoas que se colocam como... não, eu sou conservador. Você não é conservador, você é um arrombado, meu irmão. Você é um filho da puta, uma piranha, um viado, um estuprador, um filho de uma puta. Você é tudo isso, seja mulher, homem, gay, trans, foda-se. Você é um conjunto de merda e precisa ser dado descarga. Simplesmente pelo fato de que o cara, quando se coloca como conservador, ele quer se colocar acima, né? Tem uma visão acima, mais elitista sobre as outras pessoas. Então ele quer ditar como que as pessoas devem se comportar, como as pessoas devem se comportar, fazer o que com a sua própria bunda, sua própria sexualidade, suas próprias opções. Então, assim, existe ali uma narrativa estética bastante esquisita, né? Sendo que, na verdade, o que eles combatem é exatamente isso do que eles observam na esquerda, ou seja, eles se combatem via espelho, né? Porque eles falam que a esquerda também impõe uma narrativa estética diferente. Então é um choque de visões de mundo completamente imbecil, anacrônico e retardado, seja pro lado da direita, que é basicamente quase nazista, fascista, seja pro lado de uma esquerda também raivosa, etc., que quer impor a sua própria agenda também. Então eles se parecem muito, e infelizmente você no Brasil tem um vazio aqui, ó, um vale aqui de ideias que parecem ser ali mais centradas, um pouco mais equilibradas, etc. E o Brasil, obviamente, ele não está assim, né? Que se aqui for a esquerda e aqui for a direita, ele está muito mais próximo da direita do que de uma esquerda aí que promova aí uma melhora das condições sociais, porque basicamente a gente está com índices de Gini próximos. Quem não conhece índice de Gini, índice de desigualdade, né? Deixa eu até alterar aqui minha posição. Pronto. Índices de Gini aí próximos aí de, sei lá, quase 40%, ou 0,45% ou 0,55%. Isso posto, a gente está nos colocando aí na anticivilização, né, como um dos principais países geradores de desigualdade no mundo, né? Então, assim, se você falar para um europeu a atual situação de desigualdade no Brasil que a gente vive, ele não acredita, né? Ele acha que isso aí, que a gente já deveria estar numa barbárie há muito tempo. E paralelamente, a gente, depois disso tudo aqui, a gente ainda sofre com a Covid-19. Então, assim, desde 2014 é um péssimo negócio ser brasileiro. Então, quem conseguiu sair do Brasil nesse período, parabéns. No entanto, né, sair do Brasil não significa deixar de ser brasileiro. E, obviamente, a estigma de ser brasileiro, principalmente no momento atual, vai ser carregado para sempre, né? E você tem pessoas, tem familiares aqui, então tem que se pensar aí basicamente como que a gente deve consertar esse país e não simplesmente jogar fora, pensar em outras soluções. Bom, galera, é basicamente isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Deixem mais uma vez o seu like, se inscrevam aí, obrigado aí por terem me acompanhado, e é basicamente isso, né? Esse é o cenário atual que a gente enfrenta, e espero que a gente consiga reverter em algum momento.